E o Bernard, Cabidão? Não, o Bernard, a gente tem criticado bastante aqui, porque a gente tem uma expectativa bem alta em relação ao Bernard, o que ele foi, a como ele veio, inclusive, no meio da última temporada. Vocês mesmos elogiaram ele para poder... Teve um bom jogo contra... Um bom jogo é meio forte. Jogou acima dos demais contra o Santos. Teve um jogo mais satisfatório contra o Santos, mas eu ainda acho muito pouco, CJ. Acho ainda muito pouco para colocar ele entre os 11 iniciais. Acho mesmo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, então, comparando até com o que foi feito com o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muito mal. Não competiu em diversos jogos. Aí dá uma chacoalhada. Muda. Coloca peças como o Dudu, como o Gabigol no banco e dá aquela assustada. De repente, mas rende. eu acho... No Atlético, não precisa de um choque, então? Mas precisa de um choque exatamente por quê? Vamos lá. Precisa de resultado, né, Cabia? Não, tudo bem, resultado. A gente tá falando aqui de um time que só tem 2 pontos no Campeonato Brasileiro em 4 jogos. É pouco. É pouco se tratando do que o Atlético pode fazer, inclusive. Mas jogou bem, jogou mal contra o Grêmio? Não. Contra o São Paulo jogou mal? O primeiro tempo mal, o segundo tempo bom. Atropelou o Deportes em Iquique. Assim... O Iquique, né? Iquique, boa. Iquique. Acho que é precoce a gente achar que tá tudo errado. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de acho que tem que ter fundamento e paciência com o que está acontecendo no Atlético. Não, o Atlético não tem por que mudar tudo. Gente, a verdade é que assim, há um choque de realidade em relação ao Campeonato Brasileiro para o que o Atlético estava fazendo no Campeonato Estadual. Todo mundo está vendo isso, inclusive. O nível de competição não é que ele é mais alto. É uma galáxia de distância. Mas eu não consigo enxergar ainda numa crise, numa chacoalhada absurda. Acho que tem que ter paciência. E esse jogo contra o Botafogo, ele vai responder muita coisa, CJ. É um jogo duro, é um jogo difícil, mas a gente sabe também que o Botafogo não vive nem de perto dos seus melhores momentos. O professor Renato tá lá começando o seu trabalho, inclusive. Não vejo essa crise que alguns tentam vender, tá? Na minha opinião, o Atlético sim precisa do resultado, precisa vencer a qualquer custo, mas vamos ter calma. O professor Cuca já teve nessa situação, inclusive no Atlético, e resolveu ela várias e várias vezes. Só um ponto, CJ, assim, eu não tiro o Coelho do time, repito, tá? Eu acho que não há justificativa para o Coelho sair do time ainda. Pra mim também, ainda. Por causa de um jogo ruim. Mas se for para sair o Coelho, eu acho que tem que ser o Bernard ali, e não o Igor Gomes. E eu, se fosse o Cuca, chamava o Igor Gomes, passa a linha dele, setava o Igor Gomes, falava assim, amigo, preciso de um pouquinho mais de intensidade. Mas aí você vai jogar segundo mais volante? Atrás. Botar um camisa 8 ali. Mais fácil, joga de frente, né? O Igor Gomes tem um bom passe. Bom. Exatamente. Porque eu concordo com isso, porque pra ele jogar um pouco mais à frente, ele tem que ser um pouco mais decisivo. Pra jogar como um camisa 10, ele tem que participar mais de gols, ele tem que fazer mais gols. Ali. E aí, se ele conseguir ter um pouco mais de agressividade, ele pode ser um camisa 8. Jogando mais de frente, ele pode até render mais. Disputar a posição com o menino, com o Rubens. Ali eu acho que pode ser pra ele vai ter que entregar um pouco mais de intensidade. Mas eu acho que aí é do técnico chamar, falar assim, aí, dá pra você fazer aqui, eu tô precisando de alguém aqui, é uma posição que tá tendo dificuldade, eu tirei o Gabriel, o time não andou, e tô procurando, pode ser você, mas você vai precisar dar um sanguinho. Marcar mais, ser mais intenso. O que seria que você queria falar? Eu queria falar. E o Rony, CJ? O Rony tem que jogar por dentro, CJ. Contra o Santos, é porque o Cuca define se ele vai jogar por dentro ou por fora, ele e o Scarpa revezando, de acordo com o adversário. Aí depende do lateral esquerdo do outro time, depende do volante que vai subir mais para ver se o Rony vai acompanhar ou se o Scarpa vai acompanhar. Nos 30 primeiros minutos contra o Santos, o Rony jogou muito mais aberto do que por dentro, e o Scarpa jogou mais ali como um segundo volante, um meia pela direita ali. O Galo não conseguiu ser pressionante mais uma vez. O Hulk ficava no meio dos zagueiros e não conseguiu. O Zé Ivaldo teve 2 ou 3 saídas muito boas. Aí quando tomou os 2 gols, ele tirou o Rony lá da ponta direita, trouxe o Rony por dentro. Aí o Rony foi mais combativo ao Zé Ivaldo. E eu já tenho falado isso aqui algumas vezes. A pressão do Galo com qualidade, ela inicia pelo Rony. E quando ele tá lá aberto, ele pressiona só o lateral. Os zagueiros ficam soltos. O goleiro fica solto. O Rony é o jogador que pressiona o zagueiro. Quando rola pro goleiro, ele pressiona o goleiro e faz dar o chutão.
Então, isso eu tô falando sem bola, tá? E com bola também, eu acho que ele por dentro, ele ataca muito bem o espaço, ele incomoda os zagueiros, quando tem cruzamento, ele dá carrinho, ele dá bicicleta. Eu acho que ele tem que ficar o máximo possível na zona central do campo e o Galo tem rendido mais com ele ali.